Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração focada de conhecimento. Hoje nosso radar está ligado em trechos de O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. A tese central é, assim, bem provocadora, né? Com certeza. Nosso maior adversário não mora fora, mas dentro de nós. É o tal do ego. Exatamente. E o Holiday mapeia esse inimigo interno em 3 momentos bem cruciais. Quando a gente está buscando algo, quando alcançamos o sucesso e, claro, quando encaramos o fracasso. Inevitavelmente, né? Pois é. Nossa missão aqui é bem clara. Vamos tentar extrair a essência dessas ideias, identificar as armadilhas do ego e entender as ferramentas que o Holiday propõe. Certo. Coisas como humildade, realismo e, a disposição de ser um eterno aprendiz. E a gente já começa com uma bússola importante, uma citação do físico Richard Feynman que, olha, ecoa no livro todo. Qual é? O primeiro princípio é que você não deve se enganar. E você é a pessoa mais fácil de enganar. Essa autoenganação, sabe? Alimentada pelo ego, que a gente vai investigar aqui. Certo, vamos desempacotar isso então. O que o Holiday realmente quer dizer com ego? Não é só aquela pessoa super arrogante, né? Não, não é só isso. Ele define o ego como uma crença meio inflada sobre a nossa própria importância. Uma lente que distorce a realidade, sabe? Entendi. O técnico Bill Walsh colocou isso muito bem. Existe uma linha tênue onde a autoconfiança vira arrogância e a assertividade, vira teimosia. O Cyril Connolly até comparou o ego à gravidade, sempre nos puxando para essa visão egocêntrica. E essa distorção acaba isolando a gente, é isso? Precisamente. O ego levanta muros, ele nos separa de conexões honestas, da capacidade de ouvir feedback. Mesmo aquele feedback duro, né? Exato. O duro, mas necessário. E até de enxergar oportunidades que estão ali, na nossa cara. Como disse um dos pioneiros dos alcoólatras anônimos, o ego é aquilo que conscientemente nos separa de. Forte isso. E a artista Marina Abramovic foi ainda mais direta. Se você começar a acreditar na própria grandeza, será a morte de sua criatividade. É um ciclo vicioso, porque ele persiste oferecendo um falso conforto, um alívio para a insegurança. E esse conforto é especialmente tentador no começo da jornada, né? Quando a ambição tá lá em cima. O Holiday busca exemplos antigos, como os conselhos de Sócrates a Demônico sobre modéstia, autocontrole. Isso. Mas ele também traz para figuras mais recentes, como o general William T. Sherman, lá na Guerra Civil Americana. Sherman é um estudo de caso fascinante, né? Sobre como lidar com o ego nessa fase de aspiração. A carreira dele não foi tipo um foguete. Foi uma subida lenta, marcada por uma autoconsciência quase brutal. Ele teve problemas, né? Sim, teve um colapso nervoso em Kentucky, dominado por medos, paranoia, quase foi descartado. Mas em vez de deixar o ego ferido ditar as ações, ele aprendeu com a crise. E o curioso é que ele se sentia mais à vontade como segundo em comando. Sério? Chegou a recusar promoções por não se sentir pronto, imagina isso hoje. Colaborou humildemente com o Grant, mesmo tendo por um tempo uma patente superior. Uau. E a famosa marcha ao mar não foi um ato de gênio impulsivo, sabe? Foi fruto de estudo meticuloso do terreno, anos antes. Isso mostra a diferença enorme entre confiança baseada em trabalho real e a bravata vazia do ego. Faz todo sentido. E o oposto disso seria aquela armadilha do blá blá blá. Falar muito e fazer pouco. Exatamente. Holiday cita o Upton Sinclair, que escreveu um livro como se já tivesse ganho a eleição para governador. E a campanha perdeu força. Parece que a energia foi gasta na fantasia e não na ação, né? É. Kierkegaard já alertava sobre isso. Falar sobre o que faremos drena a energia para fazer de fato. O Sherman tinha uma regra: não se justificar desnecessariamente. O silêncio, ou pelo menos a contenção, pode ser uma força. Isso conecta com outra ideia forte do livro. A escolha entre ser ou fazer. Sim, e o John Boyd, aquele estrategista militar, é o arquétipo do fazer. Ele abriu mão de promoções, de reconhecimento público, para focar no que realmente importava para ele, mudar a doutrina militar e ensinar. Que escolha! Ele confrontava os jovens oficiais com essa escolha. Focar no propósito, no trabalho
dever, honra, nação, ou nas armadilhas do ego, orgulho, poder, ganância. A pergunta essencial vira: o que a gente quer realizar, e não apenas parecer ser? E para realizar, o Holiday diz que precisamos nos ver como eternos aprendizes. Como Kirk Hammett, do Metallica, que mesmo famoso foi ter aulas com Joe Satriani. É um exemplo ótimo. Mostra que o aprendizado não tem linha de chegada. O ego odeia admitir que não sabe algo, né? Odeia parecer iniciante. Com certeza. Mas como disse o epíteto, é impossível aprender aquilo que consideramos já saber. A humildade nos mantém abertos. O Frank Shamrock, lutador de MMA, usava um sistema interessante. Treinar com alguém melhor para aprender, ensinar alguém inferior para solidificar e lutar com iguais para testar. É um ciclo contínuo de feedback. Interessante isso. E o Holiday também questiona um pouco essa onipresença da paixão como motor principal. Ele sugere que propósito é mais estável, mais eficaz. Sim, ele argumenta que a paixão pode ser volátil, sabe, até cega. Pode levar a erros por entusiasmo excessivo, investir demais, ignorar riscos. Tipo exemplos como a Guerra do Iraque, talvez, ou a história do McCandless. Exato. São exemplos que ele usa para ilustrar esse ponto. O propósito, por outro lado, é mais racional, focado na utilidade, no processo. Pensa na Eleanor Roosevelt, focada na missão dela. O propósito nos mantém no curso, mesmo quando a paixão inicial arrefece. E tem a tal da estratégia da tela em branco. O que seria isso exatamente? Ajudar os outros a brilhar? Basicamente, sim. É encontrar formas de apoiar quem está acima ou ao redor, de limpar o caminho para eles. É o papel do anti-ambulone romano, o assistente que literalmente andava na frente do patrono. Ah, interessante. Benjamin Franklin usou isso brilhantemente, publicando anonimamente, aprendendo enquanto outros levavam o crédito inicial. O Bill Belichick fez o trabalho ingrato de análise de vídeos. Não é bajulação, é aprender nos bastidores, construir relações e conhecimentos sem que o ego atrapalhe querendo os holofotes antes da hora. A ideia é, seja menos, faça mais. Falando em situações difíceis, o autocontrole é chave. O exemplo do Jack Robinson é muito poderoso. Poderosíssimo. Ele teve que engolir insultos horríveis, controlar uma raiva super justificada. Para não sabotar a missão maior, né? Exato, para não sabotar a integração no beisebol. Outros atletas não precisavam desse nível de controle. Isso mostra o autocontrole não como fraqueza, mas como uma força estratégica imensa, especialmente quando se está sob pressão e o ego grita por retaliação. E além de controlar as emoções, a gente tem que controlar os próprios pensamentos, para não ficar preso neles, como o general McClellan, que planejava demais e agia de menos. Exatamente. O McClellan se apaixonou pela ideia de ser um grande general, e isso o paralisou. O ego adora ficar ruminando, sabe? Seja em autoadmiração ou autocrítica destrutiva. A famosa rádio FMF que a Annie Lamott fala. Isso. O George Marshall, outro contraste, evitava diários na guerra para não transformar a reflexão em performance egóica. É sobre estar presente e agir na realidade, não no teatro da própria mente. E claro, acho que nada disso funciona sem o ingrediente final, que ele martela bastante. Trabalho, trabalho, trabalho. No fim das contas é isso. O ego quer o crédito fácil, a ideia genial, o reconhecimento pelo plano. Mas a realidade é construída com esforço consistente. Holiday cita vários exemplos, mas a essência é: a maestria exige horas, o progresso se mede pelo que foi feito, pelas lascas no chão, não pelas intenções ou discursos. O trabalho árduo é o antídoto mais eficaz contra as ilusões do ego na fase de aspiração. Ok, então navegamos pela aspiração, controlamos o ego, trabalhamos duro e o sucesso chega. Só que aí o jogo muda, né? Parece que o ego volta com força total. O Howard Hughes é o exemplo trágico que o Holiday usa. Sim, Hughes é a cautionary tale, a história de advertência por excelência. Gênio inegável, mas com um ego assim tão colossal que o levou à paranoia, ao isolamento e a decisões empresariais desastrosas. Terrível. A imagem dele no fim da vida, recluso, ditando memorandos obsessivos sobre lenços de papel enquanto o império ruía. É a metáfora perfeita do ego devorando o próprio hospedeiro. O sucesso traz novos perigos.
A arrogância de achar que estamos acima das regras, a ilusão de controle total, a paranoia de ver inimigos em todo lugar. E qual seria o antídoto para isso lá no topo? Holiday fala de sobriedade, usando a Angela Merkel como contraponto ao Hughes. Exato. Merkel cultivou uma imagem e talvez uma realidade de modéstia, racionalidade, foco no trabalho, não na ostentação ou no culto à personalidade. A sobriedade aqui significa manter os pés no chão, resistir à imperialização que o Marco Aurélio temia. Imperialização, gostei do termo. É o esforço consciente para não se deixar levar pela própria narrativa de sucesso. Como disse um tal de James Basford, é preciso uma forte constituição para suportar repetidos golpes de prosperidade. Não é fácil. E mesmo no sucesso, a mentalidade de aprendiz continua crucial. Ou até mais. Talvez ainda mais. O físico John Wheeler disse uma coisa ótima. Quanto maior nossa ilha de conhecimento, maior a praia da nossa ignorância. O sucesso pode gerar complacência, a sensação de que, já sabemos tudo. Perigoso. Muito. O Genghis Khan, surpreendentemente, era adaptável, aprendia com os povos conquistados. O Bill Walsh, o técnico, focava nos tais padrões de desempenho, não em criar uma lenda sobre si mesmo. Ele sabia que acreditar na própria genialidade podia ser a ruína futura. E o sucesso também pode nos desviar do que realmente importa pra gente. Você mencionou o contraste entre Sherman e Grant depois da guerra. Sim, Holiday usa esse exemplo. Sherman voltou para o que amava e conhecia, o exército. Grant buscou a presidência, a riqueza, talvez por ego ou pressão externa, e acabou manchado por escândalos, problemas financeiros. Triste. O ego nos faz olhar para o lado, cobiçar o que os outros têm, em vez de focar no nosso próprio caminho. Sêneca chamava isso de buscar eutimia, a tranquilidade de seguir o próprio rumo. Isso exige clareza sobre prioridades e a pergunta difícil: quanto é suficiente? Sem essa resposta, o ego sempre vai dizer mais. Isso implica também aprender a gerenciar si mesma de forma diferente no sucesso, como o Eisenhower em contraste com o DeLorean. Com certeza. O sucesso amplia a escala. O líder não pode mais fazer tudo sozinho. Precisa delegar, confiar, focar no estratégico. O microgerente, o visionário que não executa, o líder cercado de bajuladores, todos são vítimas de um ego que não se adapta às novas exigências da responsabilidade ampliada. E aquele risco da doença do eu, que o Pat Riley falou, que fragmenta times vencedores. Exato. Pat Riley cunhou esse termo observando times de basquete, mas vale para tudo. O sucesso individual pode inflar egos e destruir a coesão. Shaq e Kobe são um exemplo clássico que muita gente lembra. Sim. George Marshall, de novo, é o modelo oposto. Colocou a missão, o dia D, acima da glória pessoal. A frase do jogador Tony Adams resume bem: jogue pelo nome na frente da camisa e as pessoas se lembrarão do nome nas costas. A abnegação, paradoxalmente, pode ser a maior força. E para manter a perspectiva lá no topo, o Holiday sugere meditar sobre a imensidão. Como assim? Conectar-se com algo maior que nós mesmos. Seja a natureza, como o John Moore no Alasca, seja a história, o cosmos. Isso nos lembra da nossa pequenez relativa, sabe? E combate a tendência do ego de se achar o centro do universo. Ajuda a manter a humildade e a receptividade, que são essenciais para a criatividade e para a liderança contínua. Entendi. Mas a vida não para no sucesso, né? O fracasso chega para todo mundo. E o ego, claro, tá lá para tornar tudo pior. A Katharine Graham, do Washington Post, é o exemplo aqui. Ela enfrentou uma tempestade perfeita. A morte do marido, assumiu um jornal para o qual ela não se sentia preparada, enfrentar o governo Nixon com os Pentagon Papers, Watergate, greves violentas, ufa! Muita coisa. O ego, diante do fracasso, tende a reagir com um vitimismo, raiva, a tal da ofensa narcisista. A Graham precisou encontrar força interior, propósito, não orgulho ferido. O ego só adiciona autoflagelo à dor real da queda. E o Holiday diz que esses tempos difíceis podem ser tempo produtivo ou tempo improdutivo. Exato.
Depende da nossa reação. Malcolm X usou a prisão para se educar. Viktor Frankl desenvolveu a teoria dele no campo de concentração. É sobre usar as circunstâncias, por piores que sejam, como uma oportunidade para algo aprendizado, criação, resiliência. O ego prefere reclamar e se paralisar. E aquela ideia de que, às vezes, o esforço é suficiente, mesmo sem a vitória ou o reconhecimento. Isso vai totalmente contra a lógica do ego, não vai? Totalmente. O ego quer a recompensa externa, o aplauso. Mas o Holiday argumenta com exemplos como o general Belisário, que foi brilhante, mas maltratado pelo imperador, e a definição de sucesso do John Wooden, paz de espírito pelo esforço máximo, que a verdadeira medida está no nosso empenho, na nossa consciência. Faz sentido. Focar nisso traz resiliência. Depender da validação externa nos torna frágeis. Vide o trágico caso do escritor John Kennedy Toole. Todos temos nossos momentos clube da luta, né? O fundo do poço. Como o ego reage a isso? Geralmente mal. O ego ameaçado pode ser perigoso. A gente viu com Lance Armstrong, que negou e atacou ferozmente. A negação só adia o acerto de contas. Esses momentos de crise, embora dolorosos, podem ser catalisadores de mudança real se a gente tiver a humildade de ouvir a verdade, mesmo que dura. Chegar ao fundo pode ser libertador, se o ego permitir. E saber a hora de parar, de não cavar o próprio buraco mais fundo como DeLorean fez. Crucial. DeLorean foi até as últimas consequências, se envolvendo com drogas para salvar a empresa. O Steve Jobs, em contraste, foi demitido da Apple em parte pelo ego dele na época, mas usou a experiência para aprender e voltar diferente. O ego luta até a morte, muitas vezes transformando um revés temporário numa ruína permanente. É preciso coragem para parar. Muita. Ter a coragem de dizer chega, de aceitar a perda e recalcular a rota, é uma forma de inteligência que o ego simplesmente não possui. E para se reerguer, parece que precisamos ter nossos próprios critérios de avaliação, né? Não depender só do resultado externo. Sim, os Patriots analisando falhas mesmo depois de vitórias. O Wooden focado na execução perfeita. Adam Smith sugeriu um espectador imparcial interno para julgar nossas ações com objetividade depois que a poeira baixa. Interessante esse espectador imparcial. Quem se mede por padrões internos é mais resiliente. A disciplina de analisar o processo, o que deu errado, o que deu certo, substitui a ânsia por aplausos ou o medo da crítica. E por fim, mesmo na adversidade, a importância de amar sempre. Isso parece tão contraintuitivo quando a gente está ferido. É o desafio final contra o ego, talvez. O ódio e o ressentimento são fardos pesados. Holiday mostra isso com o Hearst contra o cidadão Kane ou o Nixon sendo consumido por seus inimigos. Verdade. Figuras como Frederick Douglass, Martin Luther King Jr. mostraram o poder da empatia e do amor estratégico, mesmo diante da opressão. O ódio nos prende ao passado e à dor. O amor, ou pelo menos a ausência de ódio, permite seguir em frente e construir algo novo. O Orson Welles riu da campanha do Hearst. O Dave Mustaine foi corroído pela amargura contra o Metallica por décadas. A escolha faz toda a diferença. Uau! Então, recapitulando essa jornada pelos trechos de O ego é seu inimigo, fica a imagem de um adversário interno super persistente, né? Presente em todas as fases. Com certeza. E as armas contra ele parecem ser sempre as mesmas. Humildade, consciência da realidade, propósito claro, aprendizado constante e, bom, muito trabalho. Exatamente. E a metáfora final do Daniele Bolleri, que o Holiday cita no livro, é perfeita. Administrar o ego é como varrer o chão de um templo. Não se faz uma vez e pronto. A poeira sempre volta. É uma prática diária. Diária, constante. Entender integralmente as armadilhas não nos torna imunes a elas, infelizmente. O esforço para ser mais equilibrado, realista, humilde, não é só uma questão moral. Como a gente viu nos exemplos, muitas vezes a estratégia mais inteligente para um sucesso que dure, que seja significativo. E talvez até para uma vida mais tranquila, né? Menos turbulenta. Sem dúvida. E isso deixa uma pergunta no ar para quem está nos ouvindo, né? Em que fase da jornada o ego está se manifestando mais forte agora? E qual ferramenta que a gente discutiu pode ser a mais útil para começar, a varrer o chão?